Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje vamos abordar o tipo penal estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, e seu cometimento pelos meios virtuais, com Tarsila Santos Teixeira, promotora de justiça do Ministério Público do Paraná. Diante das facilidades propiciadas pelas inovações tecnológicas, que possibilita maior conectividade entre as pessoas e cria certas facilidades de acesso, inclusive nos ambientes mais íntimos, o meio digital também se tornou um lugar para cometimento de atos criminosos. Em relação a algumas práticas, as crianças se tornam alvos mais suscetíveis, necessitando de maior cuidado e atenção no uso dos instrumentos que dão acesso ao ambiente virtual. A possibilidade de anonimato no uso dessas ferramentas se torna uma forma de incentivar práticas de violência, importunação, chantagem psicológica, técnicas de humilhação, agressão ou difamação, como ações que são reprováveis, que saíram do lugar presencial para aquele cujo acesso se dá também pela internet. E os dados recentes sobre os atos de violência sexual contra crianças e adolescentes são realmente impressionantes, produzindo uma real preocupação com estes novos tempos. Como seria possível uma regulação que desse amparo às vítimas de violência virtual? A ausência de legislação específica para violações como o estupro em meio virtual, a sextorção, exigem que a doutrina dê subsídios para ser aplicado o ordenamento que foi concebido para situações presenciais de violência, estendendo para os crimes praticados agora também para o ambiente digital, pensam alguns, e porque eles produzem consequências reais para as vítimas. A gente precisa entender tudo isso, por isso nós chamamos a Tarsila, que é uma pessoa muito experiente, uma promotora de justiça muito experiente nessas questões, trabalha atualmente com isso. Tarsila, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Sâmia. Obrigada, Gabriel. Quero dizer que é uma honra imensa estar participando desse bate-papo com vocês, né? Dentro do Ministério Público, que é a minha instituição, que é a minha casa há mais de 30 anos, né? Sou promotora de justiça há 27 anos já, e o meu amor pela área da criança e adolescente já é bem antigo, né? Desde a minha primeira comarca, da minha comarca inicial, eu já me inclinei muito para a área da proteção à criança e adolescente, a época em que eu fiz a especialização em proteção integral, né, aqui na PUC, e depois de trabalhar muito tempo, tanto na inicial quanto na intermediária, na área protetiva, eu acabei agora na final tendo o privilégio, e eu digo privilégio porque é um baita desafio, e eu sou dada a desafios, né? O privilégio de estar atuando agora há 10 anos já na vara de infrações penais contra crianças e adolescentes aqui de Curitiba, onde eu conjugo, né, a minha experiência na área protetiva com a área persecutória. Para melhorar meu desempenho, também fiz uma especialização em depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência, e ao longo desses 10 anos eu já me inteirei de muitos casos severíssimos de violência sexual, né? 90% do nosso trabalho aqui é voltado a essa área. Então, vamos dizer que eu tenho muitas dúvidas para compartilhar com vocês hoje. O artigo 217, caput do Código Penal,
descreve a conduta reprovada do indivíduo que tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com alguém menor de 14 anos de idade. A conduta de praticar atos libidinosos abrange tanto o ato sexual, em que a vítima tem comportamento passivo, permitindo a prática com ela dos atos, como aquele em que ela tem um comportamento ativo, praticando atos no agente ou mesmo em seu próprio corpo. Tendo em vista essas particularidades da lei, como podemos definir juridicamente e faticamente um estupro em meio virtual? É pacífica a compreensão de que o estupro do vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, Tarsila? Veja, o tipo do artigo 217-A, ele é muito claro, né? E ele tem um núcleo composto por várias condutas que sua prática de forma independente vai configurar o delito sem qualquer necessidade de conjugação de condutas, né? Então, assim, o tipo é muito aberto, um tipo aberto, e traz a possibilidade da configuração do estupro de vulnerável a partir da prática de qualquer ato libidinoso. Então, se nós considerarmos que qualquer ato libidinoso nos traz um leque muito diversificado de condutas que vão desde um beijo lascivo, passando por uma manipulação do corpo, incluindo ou não as partes pudendas, até as penetrações, seja mediante cópula vagínica, anal, e terminando, inclusive, nas práticas da felação ou da cunilíngua. Então, todas essas condutas configuram a prática de ato libidinoso e, portanto, se praticados com menor de 14, seria o estupro de vulnerável. A questão é que não só essas condutas que demandam interação física nos revelam um ato libidinoso. Por exemplo, a masturbação é um ato libidinoso. O exibicionismo com fins lascivos é um ato libidinoso. A contemplação da nudez com fins lascivos também é um ato libidinoso. Então, considerando que essas condutas, ainda que não demandem interação física, elas também revelam uma prática de ato libidinoso, elas podem ser praticadas pelo meio virtual de forma muito facilitada. Então, dentro do meio virtual, não são as condutas são diferentes das condutas no meio físico. Ainda que nós vejamos em muitas oportunidades, já tenha visto a configuração do ato do estupro de vulnerável em meio físico mediante apenas a contemplação, por exemplo. Só que no meio virtual, isso vem muito incrementado. Então, nós vemos, a realidade tem mostrado muitas situações de agressores sexuais que levam a vítima a se exibir de forma pornográfica, a praticar atos libidinosos para a contemplação dele, inclusive mediante introdução de objetos nas cavidades. E tudo isso deve ser lido, não vejo razão para não ser lido como um constrangimento à prática libidinosa. Principalmente porque, no mais das vezes, essa solicitação da prática das condutas libidinosas vem conjugada aí com a questão da sextorção, né? Exigências, ameaças, coação, e as crianças e adolescentes acabam se sujeitando a essa prática. Quanto à questão da se é ou não pacífica a compreensão de que estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso, infelizmente não. Nós não temos tido problemas nos tribunais superiores em relação a isso. Os tribunais superiores estão bem situados, estão bem atualizados sobre essas novidades aí do mundo virtual, reconhecem o estupro virtual, a STJ reconhece com bastante frequência o exibicionismo e a contemplação lasciva como atos libidinosos com potencial de configuração do estupro virtual.
Contudo, nos tribunais, nós temos tido alguns problemas, inclusive no TJ Paraná, onde algumas câmaras têm entendido ainda, né, na contramão de toda a doutrina, de toda a jurisprudência, de toda a evolução do pensamento no campo da violação à dignidade sexual da vítima, tem entendido que os atos libidinosos menos invasivos, ou seja, aqueles que não implicam em penetração, não teriam potencial para a configuração do estupro e, portanto, seriam uma mera tentativa. E o argumento usado para isso é o que mais nos choca, né? Porque eles acabam fazendo um arranjo com a lei, dizendo que seria desproporcional condenar pelo estupro de vulnerável uma conduta que não revelasse uma penetração e, portanto, para equacionar essa desproporcionalidade, eles acabam aplicando uma tentativa. Essa posição é totalmente isolada, inclusive vista em câmeras determinadas aqui no tribunal, e completamente equivocada, né? Porque, por exemplo, uma manipulação da vagina da criança, por exemplo, muitas vezes até com introdução do dedo na cavidade, é um ato bastante grave. Outro ato muito grave, a cunilíngua e a felação, o sexo oral. Isso pode impactar psiquicamente na vítima muito mais, às vezes, do que uma penetração. E eles entendem que isso pode ser considerado apenas o início dos atos executórios que não consumam o delito. É uma situação em que há bastante necessidade, né, de avançar nas reflexões a respeito disso, né, inclusive com base nos tribunais superiores, né, conforme você mesma já disse. Porque tem algumas decisões tomadas nos últimos anos, especialmente do STJ, que ampliam essas possibilidades de enquadrar o estupro virtual. Você fez questão de salientar que não tem muitos problemas com o STJ. O tribunal já decidiu, por exemplo, que o estupro pode sim se caracterizar, inclusive nas situações sem contato físico entre agente e vítima. Então, você já chegou a falar contemplação lasciva da criança nua, né? Você podia citar, já que aqui é um podcast julgados e comentados, né? E quando possível a gente gosta de trazer o entendimento jurisprudencial, falar de algumas dessas decisões do STJ que abrem espaço para essa interpretação mais ampliada do que se configuraria, então, o crime de estupro e como elas podem ser aplicadas e, vamos dizer assim, elas podem ser conjugadas, né, no caso dos crimes cometidos em meio virtual. Como as decisões consideram o cometimento sem o contato físico direto do agente com a vítima? Eu acho, como eu disse, né, e reforçando aqui, o STJ tem se posicionado exemplarmente nessa área, né? O STJ tem decidido de forma explícita e defendendo, inclusive, pontualmente, a configuração do estupro de vulnerável sem a necessidade de qualquer contato físico. As decisões constam, inclusive, essas particularidades. Por exemplo, constam das decisões do STJ a desnecessidade do contato físico, isso é declarado nas decisões, e consta também a potencialidade das condutas do exibicionismo e da contemplação lasciva como suficientes à caracterização do delito, desde que demonstrado pelas circunstâncias do caso que aquela prática, seja a contemplação, seja a exibição, são voltadas à satisfação da lascívia do agente. O que nós vamos buscar a partir da análise de todo o contexto do fato, né? Aqui é importante nós reforçarmos o seguinte: a linha da jurisprudência tem se mostrado muito no sentido de avaliação adequada de todo o contexto,
Digo isso por quê? Digo isso porque o crime de estupro de vulnerável, o crime de estupro, os crimes contra a dignidade sexual como um todo, inclusive aqueles previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles todos demandam de nós, profissionais, uma sensibilidade na análise das circunstâncias que permeiam aquela conduta. Não é analisar aquela conduta de forma muito recortada, muito destacada da vivência daquelas pessoas. Porque, senão, muitas vezes, nós não vamos ter o entendimento do que estava acontecendo ali. Por exemplo, podemos estar diante de N situações de um agressor que espia a vítima no banheiro, por exemplo. Ele pode estar fazendo aquilo como uma necessidade de contemplação para a satisfação da lascívia, como pode estar fazendo aquilo também para obtenção de registros fotográficos, que seriam duas condutas em que a ação dele é quase a mesma, né, de buscar contemplar a vítima, só que em uma ele quer a obtenção de imagens, e na outra ele quer apenas a satisfação da lascívia própria. E essa obtenção de imagens pode ter um desdobramento muito variado. Ele pode, por exemplo, inclusive comercializar essas imagens, como ele pode arquivar para ele mesmo, para depois ele fazer uso mediante contemplação. Então, a necessidade de o profissional que está estudando, que está avaliando, que está atuando nesse processo, verificar todo o contexto da conduta. E como era aquela relação, se ele dizia alguma coisa, se ele pedia alguma coisa, se havia alguma situação aí que envolva a síndrome do segredo, se existiam práticas diferentes dessa. Então, é muito importante avaliar. É isso que a gente verifica na própria jurisprudência. A necessidade de você entender qual era a intenção do agente ao praticar aquela conduta. Então, se ele está se exibindo, como que foi essa exibição? Ele saiu do banheiro ali e fez uma brincadeira nu e correu para o quarto? Ou ele ficou se exibindo, se tocando, fazendo uma provocação de olhares com a vítima? Entende? Então, é necessário esse entendimento da conduta dentro do contexto. Como, por exemplo, acontece em muitos outros crimes de natureza sexual, né? Decisão, Tarsila, recente de abril de 2023, em que foi do STJ, relator o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de um condenado por estupro virtual, pena de 8 a 15 anos, contra uma criança de 10 anos. A condenação é de 2018, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, revertida pelo STJ. É estranho, eu não conheço a decisão, não sei se você conhece a inteireza dela, né? Porque houve uma desclassificação para um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, 241-D, que tem uma pena bem menor, que a pena do estupro virtual é 8 a 15 anos, e essa é de 1 a 3 anos, aliciar ou assediar por meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Houve reexame de prova, mas parece que o STJ não reexamina a prova, né? Como é que houve essa desclassificação? E isso certamente não quer dizer, obviamente, que houve uma mudança de interpretação, porque talvez o caso tivesse alguma peculiaridade, né? Há muitas situações assim, né? E você podia falar isso e também falar um pouco da dosimetria da pena, né? E das especificidades a serem consideradas aí de uma forma geral, né? Vejam, a conjugação de entendimento, e mais do que isso, a conjugação das práticas de violência sexual previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e previstas no Código Penal, muitas vezes gera essa confusão mesmo, gera discussões, geram decisões aí, muitas vezes conflitantes. Esse caso, eu tomei cabo da situação,
de fato, o que aconteceu ali foi uma adequação de tipicidade, né, de tipificação. Mas o que eu tenho percebido em algumas decisões, principalmente de primeiro grau, é uma confusão em relação à conduta que vai tipificar o 241D e a conduta que vai tipificar o 217A e, mais do que isso, a possibilidade da mesma conduta vir, obviamente que em momentos distintos, a configurar ambos os delitos. Porque os delitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles muitas vezes, eles vão se configurar juntamente com estupro de vulnerável, posto que as condutas do Estatuto da Criança e do Adolescente são mais voltadas à questão do mundo cibernético, né? Da violação por meio virtual. Só que essa violação por meio virtual pode também levar ao estupro virtual. Então, vamos ver. O que o 241D diz? Ele fala que é crime aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Antes de comentar a conduta típica, convém aqui fazer uma observação da inadequação, na minha visão, desse artigo prever que esse crime só se aplica a crianças, portanto, só até 12 anos de idade. Uma inadequação em relação ao limite temporal estabelecido para o próprio 217A. Porque, percebam, você não pode praticar qualquer ato libidinoso com criança ou adolescente com menos de 14 anos de idade, sob pena de incidir no crime de estupro de vulnerável, certo? Mas você pode ter uma conversa de cunho sexual, um aliciamento por meio cibernético, por exemplo, com intenção de prática libidinosa com um adolescente de 12 anos. E isso não será crime. Então, não me parece razoável que a lei permita que haja uma interação virtual com conteúdo sexual, com propostas de práticas sexuais, com conversa de cunho sexual, que muitas vezes traz um conteúdo extremamente agressivo para o psicológico da criança, do adolescente, e não, ao mesmo tempo que você diz que de 12 a 14 anos ele não pode ter qualquer interação sexual. Então, eu acho um descompasso da lei essa questão. Mas, enfim, vamos voltar ao ponto. O 241D, ele fala de interação dialógica, ou seja, você vai conversar, você vai tentar seduzir, você vai trazer conteúdo sexual para aquele diálogo, você vai pedir para a vítima, falar para a vítima que tem desejos, que tem interesses, que gostaria de fazer isso, de fazer aquilo, de encontrá-la, de ter uma interação física sexual com ela, ou mesmo de ter uma interação virtual, mas isso não se concretiza para fins de configuração do 241D. O especial fim de agir, que é o fim de com ela praticar ato libidinoso, ele só é um fim, mas não é um meio. Então, ele pode ter toda essa conversa com cunho sexual, pode fazer proposições para a vítima, mas não chega na prática do ato. Se ele chegar na prática do ato, daí nós estaremos diante do estupro de vulnerável, certamente. Então, o que acontece aqui? Nesse caso do Rio Grande do Sul, a conversa que não chega à prática do ato vai ficar no 241D. A conversa que chega na prática do ato vai por 217A, tá? E se houver nessa conversa a troca de conteúdo, se houver nessa conversa a troca de fotos, a solicitação de fotos, dependendo da foto, dependendo da situação, se for um vídeo, por exemplo, de masturbação, é estupro virtual. Se for uma foto da vítima de roupa íntima, nós vamos cair já na conjugação do 241D com
do 241B, que é a aquisição de fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. O que eu quero reforçar aqui, doutora Sâmia, é a possibilidade de muitas conjugações nesse âmbito. Por exemplo, se houver o aliciamento, nesse aliciamento houver o estupro, e houver a produção do conteúdo, porque uma coisa é a vítima praticar, por exemplo, o ato de automasturbação ou o exibicionismo para contemplação lasciva do agressor, naquele momento, isso é uma coisa, isso é só o estupro virtual. Mas, se ele fizer uma captação de imagem ou se ele pedir para que ela faça o ato e filme o ato e produza um conteúdo a ser compartilhado e arquivado, é outro delito. Então, nós daí vamos ter um concurso material, entende? E muitos tribunais não têm essa percepção de que cada conduta configura um delito distinto e que não há absorção de um pelo outro. Porque eu não preciso necessariamente da prática do estupro para a obtenção do conteúdo pornográfico. Eu posso obter o conteúdo pornográfico por muitos outros meios. Eu não preciso promover o meu próprio meio. Então, se ele mesmo realiza a prática da violência sexual para a obtenção do conteúdo, ele está diante de 2 delitos em concurso material. E isso implica obviamente, na hora da aplicação da pena, uma pena... Ah, sim, a senhora me falou da questão da dosimetria da pena. A dosimetria da pena, para nós, é uma das nossas, vamos dizer, nossas meninas aqui dos olhos que nós cuidamos muito. Por quê? Porque nós, no estupro de vulnerável, como exemplo de todos os tipos penais, nós temos uma margem, né, de 8 a 15 anos, aí partimos de 8 a 15, sem contar depois com todas as agravantes, atenuantes e especialmente as causas de aumento, as principais que são a continuidade delitiva e o aumento por conta da condição do autor em relação à vítima. Mas, só falando ali das circunstâncias do 59 e da margem que o estupro de vulnerável nos dá, eu acho também importante que o promotor de justiça e o juiz de direito se atentem de forma especial para as circunstâncias na dosimetria da pena do estupro de vulnerável e dos demais delitos de natureza sexual, posto que as especificidades de cada caso nos trazem muitas possibilidades que vão variar muito que podem variar muito essa pena, né? São muitas circunstâncias diferentes que permeiam todo esse contexto delitivo. São muitas consequências diferentes. Nós temos vítimas que dizem, e é importante que o promotor de justiça saiba que isso deve ser perquirido, deve ser buscado junto à vítima informações sobre o quanto aquela experiência de violência sexual impactou na sua vida. A vítima tem que falar sobre isso. Ela tem que falar sobre, na época, o que isso trouxe de prejuízo para você? O que você enxerga de prejuízo? Você sofreu alguma implicação mais grave, com dificuldades na escola, com dificuldades nas relações sociais, nas interações familiares, problemas para dormir, problemas para comer, até a automutilação, tentativas de suicídio, N desdobramentos que você vai encontrar se você buscar. A questão é trazer tudo isso à tona do depoimento da vítima e de sua família. As consequências do crime são muito sérias e geralmente podem nos levar a um bom aumento da pena base. Então, outra questão, as circunstâncias do delito. O fato do agressor, muitas vezes, presentear a vítima, dar dinheiro à vítima, a forma com que ele agia para garantir essa clandestinidade, como ele tirava a atenção da família,
se ele, por exemplo, era um líder religioso, por exemplo, usar disso, dessa confiança depositada pela família para a prática do delito, é uma circunstância muito forte. Então, nós precisamos nos preparar para a dosimetria lá no momento da inquirição da vítima. Porque se nós não trouxermos tudo isso, né, nós temos que perguntar para a vítima: como está o seu coração em relação a isso que você vivenciou? Nós temos que ouvir dela. Nós temos que saber se ela se cortou, se ela tentou se suicidar, se ela pensa na morte, se ela tem vergonha dela, se ela tem nojo do seu próprio corpo, se ela se sente culpada. Outra coisa muito importante, doutora Sâmia, a vitimização terciária. A vitimização terciária tem sido algo desprezado hoje no processo que envolve violência sexual, e eu acho que ela é muito importante na delimitação do quantum dessa responsabilização. Por quê? A vitimização terciária, que é aquela entendida como a forma com que a sociedade se posiciona diante da vítima, como a sua família, como a sua comunidade recebe e processa e manifesta-se em relação a esse delito, pode ser algo muito pesado para a vítima. Eu tive uma vítima esses dias, uma menina de 16 anos de idade, que ela me disse o seguinte: nós muito preocupados, né, com a vitimização secundária, que é aquela decorrente do processo, né, da ação dos órgãos responsáveis pela persecução, e ela me disse o seguinte: eu perguntei para ela como estava o coração dela, como isso havia impactado na vida dela, ou se, diferente disso, isso é algo superado. E ela me respondeu com a seguinte frase que ecoa na minha cabeça quase que diariamente. Ela me disse assim: não, o que ele me fez, eu até já esqueci. O que eu não consigo esquecer e superar é como a minha família me tratou a partir disso, dizendo que a culpa era minha, quando eu tinha 6 anos de idade e fui violentada pelo meu pai. Então, nós não estamos nos preocupando com isso. Nós não estamos nos preocupando com a quebra de vínculos importantes para a vítima, a partir da revelação. Nós não estamos nos preocupando com quanto essa vítima está solitária, está desamparada. É importante também que isso seja perguntado. Você foi apoiada e acolhida pela sua família? Ou você foi, em algum momento, ou por alguém importante, hostilizada, culpada, oprimida? Tudo isso, doutora Sâmia, vai impactar na dosimetria da pena. Eu tenho de 8 a 15 para caminhar. Aqui na nossa vara é quase impossível nós sairmos do 8. Nós sempre consideramos, eu faço minhas alegações finais, eu analiso todas as circunstâncias do 59. Sempre com especial relevo às circunstâncias do delito e às consequências do delito, que sempre são importantes nessa consideração. Nessa perspectiva, Tarsila, existem iniciativas parlamentares com os projetos de lei 3628/2020 e o 1891/2023 para aumentar as penas dos crimes de estupro de vulnerável, tipificando também a conduta do estupro virtual de vulnerável. Você acredita nessa funcionalidade do direito penal, já que nós estamos falando de pena, que você falou do cuidado da aplicação da pena, a funcionalidade que tem o direito penal e a expansão do direito penal, né, especificamente para essa tipificação, e que isso eventualmente pode influir na diminuição dessa prática? Veja, doutora Sâmia, agora a senhora me trouxe uma provocação aí que mexe com os meus brios. Porque ainda que eu esteja há 10 anos atuando no âmbito persecutório, a minha bandeira continua sendo a bandeira da proteção.
Eu tenho participado de muitos eventos, muitas capacitações, palestras, e eu sempre chego com a mesma bandeira e saio com a mesma bandeira, que nós temos que nos concentrar na nossa missão primeira e constitucional de proteção. A Constituição Federal nos trouxe isso lá em 88, né, inaugurando a doutrina da proteção integral, e o Estatuto da Criança e do Adolescente consolida essa doutrina no sentido de que nós todos, enquanto sociedade, somos comprometidos com a proteção de crianças e adolescentes e, portanto, quero crer que ninguém discorda desse entendimento, somos comprometidos com a prevenção de violência, né? Então, fazendo uma análise do que nós deveríamos fazer, do que nós estamos fazendo, eu posso dizer para a senhora com toda segurança que nós aprendemos a amar as vítimas e esquecemos de amar crianças e adolescentes. Nós nos voltamos atualmente com todas as nossas forças, com todas as nossas energias e com todos os nossos recursos para a atuação na tutela das vítimas. Só que nós fazemos isso esquecendo da tutela de crianças e adolescentes, esquecendo de estratégias de atuação para prevenção dos delitos. E essas leis que a senhora comenta agora, esses 2 projetos de lei, eles vêm, mais uma vez, reforçar esse entendimento de que nós temos que trabalhar com essa realidade do aumento do número de violências contra crianças e adolescentes no âmbito da violação sexual, mediante penas mais severas, mediante novos delitos, mediante reconhecimento legal de novos instrumentos de atuação, mas não estamos, de maneira alguma, repensando a nossa missão de proteger. Então, o que eu digo para a senhora? Não acredito, não aposto no sentido de que o direito penal seja um instrumento eficiente que vai influenciar na diminuição dessa prática. Não acredito. Infelizmente, a realidade não nos mostra isso. Por quê? Porque nós temos trabalhado com a repressão e a persecução de forma dedicada, de forma rigorosa, as penas cada dia mais severas, a investigação cada vez mais eficiente no sentido de produzir um arcabouço probatório a ser chancelado no âmbito judicial, que nos garante muito sucesso nesses processos, né? Meu índice de condenação aqui na vara hoje está em 98%. Aonde que você vai encontrar de cada 100 processos você condenar 98? Lembrando que esses 98 vão para a cadeia. Mas qual a vantagem disso para a criança? Muito pouco, muito pouco. E eu também digo para a senhora, com todo o respeito ao meu lugar na fila do pão, que eu acredito que nenhum desses 2 projetos atenda adequadamente a essa demanda, sabe? Ainda prefiro, mas a minha preferência não é no sentido de reconhecê-lo como adequado, mas sim reconhecê-lo como menos equivocado. Ainda prefiro o projeto 1891 de 2023, que coloca apenas a possibilidade do estupro ser praticado por meio virtual, né? Tanto o estupro normal, do 213, quanto o estupro de vulnerável. Mas há outro projeto que nos traz a possibilidade, que nos traz, na verdade, a tipificação do estupro virtual como uma nova conduta no 217B, propondo a criação do 217B, onde tipifica a conduta como assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação menor de 14 anos a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, ao meu ver, não contempla todas as possibilidades. Por exemplo, não contempla o exibicionismo, e mais do que isso,
reduz significativamente a pena. Eu não vislumbro legitimidade aí nessa redução tão significativa. Veja, o mesmo projeto de lei propõe uma elevação da pena que hoje está de 8 a 15, propõe que ela seja elevada ao patamar de 12 a 20. E propõe para o estupro virtual a pena de 4 a 12. Eu acho muito um descompasso essa proposta, porque a proposta já traz implicitamente taxada a ideia de que o estupro de virtual é muito menos grave, muito menos relevante do que o estupro por meios físicos. E eu realmente discordo, porque o estupro de virtual tem nos rendido violações severíssimas, principalmente se considerarmos que ele, em 90% dos casos, vem conjugado com aqueles outros delitos que eu já comentei do Estatuto, que são a produção do conteúdo pornográfico, o compartilhamento do conteúdo pornográfico e a manutenção desse conteúdo à disposição do agressor, que com esse conteúdo ele já tem um instrumento a mais para a prática da sextorção. Então, é um ciclo vicioso aí. Ele ameaça a vítima, ele pratica o estupro virtual, ele produz o conteúdo, ele arquiva esse conteúdo e ele usa esse conteúdo para ameaçar a vítima. Então, os resultados disso, doutora Sêmia, têm sido terríveis. Eu tenho vítimas aqui que isso não é apenas uma força de expressão, uma ilustração, é uma realidade. Eu tenho vítimas aqui que ficaram submetidas a um agressor sexual por meio virtual dos 12 aos 17 anos, produzindo conteúdo, praticando condutas, realizando a penetração com instrumentos que por ele eram definidos e determinados, agindo, se comportando, adotando poses, todas determinadas por ele. E nós entendermos que isso pode ser tão menos grave do que uma conduta física em que o agressor, por exemplo, pratica uma cunilíngua, não posso concordar com isso. Eu sou frontalmente contra esse entendimento de que estabelece o estupro virtual como uma forma menos grave da prática do estupro. Frontalmente contra. Eu entendo você, quer dizer, são condutas diferentes que vão ser consideradas, vamos dizer, desprezando-se o resultado, né, que vocês, inclusive, verificam na prática, na vida das crianças, né, principalmente na vida das crianças, dos jovens também, né, vão ser considerados de uma forma diferente, vão criar mais confusão jurídica e em circunstâncias que, embora não resolvam, criam mais confusões jurídicas. Isso, ao invés de trazer para a situação, né, algo que pacifique os entendimentos e tal, traz mais confusão, dificuldade de ação para quem está numa posição como a sua, né? Bom, mas você ressaltou bem, você é mais propensa, né, a que a gente estimule a prevenção, porque você, na atividade em que você está, isso é muito importante da gente ressaltar, você vê os prejuízos reais que acontecem para as pessoas que sofrem essas práticas. E o que a gente tem que tentar é atuar para diminuir essas práticas, para que não aconteçam isso, né? Nesse mundo pós-pandemia, em que as comunicações e as interações se tornaram muito digitais, passaram mesmo a predominar, né? É necessário um debate sério, muitos entendem assim, né? Sobre a regulamentação das plataformas informacionais, porque a situação está num nível, né? Que não adianta só pedir para
que a família controle como é que as crianças atuam, embora a família tenha que fazer isso, a gente tem que ressaltar isso. Então, há um trabalho que dificultaria muito mais essas ações a ser feito em termos de regulamentação, como muitos entendem isso, né? E funcionaria de uma forma preventiva como algo mais eficiente. Você poderia falar um pouco a respeito dessa necessidade da regulamentação das plataformas, bem como dos processos de investigação e responsabilização em relação a elas, bem como também das garantias de privacidade dos usuários? Qual seria, Tarsila, o papel das famílias e as responsabilidades de pais e responsáveis em relação ao acompanhamento das crianças e adolescentes no uso das redes sociais? Veja, quando pensamos em como prevenir, como reduzir, né, nós vamos nos deparar com uma complexidade de condutas e, ao mesmo tempo, tudo muito simples. Eu vejo que hoje nós não estamos alcançando uma redução dos números, não porque ele seja tão difícil de ser evitado, mas porque nós realmente não nos debruçamos em relação às possibilidades que temos. Vamos começar pelas plataformas. Veja, nós temos hoje, inclusive a partir da lei Henri Borel, né, que é a lei 14.344 de 2022, a questão do crime de omissão para toda e qualquer pessoa que tenha conhecimento da prática de delito. E nós entendemos, inclusive, essa é uma discussão que se inicia agora no âmbito do GT da Violência contra Crianças, do Conselho Nacional do MP, que eu participo, sobre a necessidade de também implicar pessoa jurídica ligada a essas plataformas digitais nessa responsabilização, de também cobrar ações, tanto dentro do compromisso que está estabelecido lá no artigo 227 da Constituição Federal, de compromisso de proteção, como dentro da responsabilização por omissão, porque essas plataformas têm que criar mecanismos e recursos para a identificação dessas ações. E mais do que isso, fazer cruzamento de acessos, informações sobre acessos, por exemplo, de internautas que acessam muito conteúdos de natureza, fazem pesquisas de conteúdos de natureza que sugerem violações, sugerem envolvimento com alguma forma de violação, com as práticas levadas a efeito nas redes sociais. Por exemplo, eu tenho lá um agressor sexual que todo dia pesquisa nas plataformas com a indexação do novinhas, por exemplo. Todo dia ele está fazendo essa pesquisa. Ora, as plataformas têm que identificar essa conduta e fazer um cruzamento com quem ele está falando, por exemplo, nas redes sociais, porque certamente ele vai estabelecer um contato lá. Nós temos visto aqui o seguinte, doutora Sâmia, as conversas no direct do Instagram, inbox no Facebook, implicam, inclusive, no compartilhamento de fotos íntimas do agressor, ele manda lá uma foto do seu membro para a criança, passam despercebido pelas plataformas. E não deveria, porque nós já temos informações e recursos suficientes para já identificar esse tipo de conduta. Então, já se faz tarde para que nós passemos a cobrar dessas plataformas uma conduta mais proativa nesse controle de interações de natureza sexual. Falamos também, a senhora falou também que hoje não adianta nós cobrarmos tanto dos pais, já que a internet e essa interação virtual, a partir da pandemia, passou a ser algo muito presente, né? Eu concordo que nós não podemos mais propor que as crianças e adolescentes sejam afastados da interação virtual. Mas eu discordo que nós não temos muito a cobrar dos pais, porque temos. Na verdade, os pais e as crianças ainda não têm informações básicas sobre isso.
E voltando ao nosso ponto de partida dessa pergunta, como prevenir? Qual o nosso melhor instrumento para a prevenção? Qual a melhor estratégia para a prevenção? A informação, sem dúvida nenhuma. Nós temos que falar sobre o assunto, doutora Sâmia. Nós temos que tirar esse assunto da invisibilidade. As pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas já ficam com os cabelos em pé e já fogem do assunto, como se isso fosse algo que só acontecesse lá nas famílias menos privilegiadas economicamente, ou naquelas famílias muito desestruturadas. E não é verdade. Não é verdade. A violência sexual, ela permeia toda a sociedade. Eu uso a seguinte expressão: a violência sexual é o crime mais democrático que existe no nosso sistema penal, no nosso direito penal. Por quê? Porque ele não escolhe classe, ele não escolhe cor, ele não escolhe credo, ele não escolhe nada. Ele está em todos os espaços, em todas as idades, em todas as profissões, em todas as classes sociais. E por que essas crianças e adolescentes ficam submetidas a essa violência por 3, 4, 5 anos, que é o que a realidade revela? Doutora Sâmia, a realidade nos revela que não existe um estupro virtual isolado. Ele é sempre continuado. Sempre, sempre, sempre. São 2 anos, são 3 anos, são 4 anos. Por que, gente? Por que essa criança, essa adolescente não conta? Porque ela se acha culpada. Porque ela tem vergonha. Porque ela tem medo. Se ela botou a mão no pênis do avô, ela acha que se ela contar isso para a mãe, ela vai apanhar. Isso é falta de informação. Nós temos que falar para as crianças e adolescentes que a culpa nunca será deles. Fiquei muito feliz esse ano, por ocasião do 18 de maio, em que eu levei uma proposta de campanha para o Ministério Público e foi acolhida. E nós aí realizamos um trabalho em todo o estado do Paraná, em que os promotores foram às escolas e falaram sobre a culpa com as crianças. E falaram: a culpa não é de vocês. Eu, inclusive, consegui produzir um vídeo aqui em Curitiba, onde eu faço uma interação com 2 crianças de animação gráfica, e eu tenho uma conversa com essas crianças com muito conteúdo informativo. E esse vídeo foi assistido por mais de 20 mil crianças já aqui em Curitiba, nas escolas, né? Reproduzidos nas escolas a partir de uma parceria que eu consegui estabelecer com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, que levou esse vídeo a todas as escolas municipais. Então, é isso que nós precisamos fazer, levar informação para as crianças. Dizer para a criança: olha, se você for obrigada a tocar uma parte íntima de alguém, não tenha medo, a culpa não é sua. Conte para alguém, procure ajuda. Porque esse segredo, ele só favorece o agressor, não favorece mais ninguém. Os pais, eles não têm a mínima ideia de que o agressor sexual não vai ser visto como um monstro. Ele pode ser um familiar, ele pode ser um amigo de confiança. Então, a família tem que estar preparada para defender sua criança, para fortalecer sua criança. Os pais têm que entender que a criança que fica quietinha no quarto, só no computador, está em risco. A criança e os pais têm que entender que existe perfil fake só para a finalidade de violação de ordem sexual. A gente tem que falar sobre isso, doutora Sâmia. É muito importante que esse assunto venha à superfície, que seja falado nas plataformas digitais, que seja falado na mídia, que seja falado no almoço de domingo, que seja falado como algo que é uma realidade que precisa ser enfrentada, sob pena de nós termos mais casos a cada dia. Perfeito, Tarsila. Tua análise é perfeita, porque nós temos essa cifra, né, de 82% de agressores como pessoas conhecidas das vítimas, 68% dos casos acontecem no próprio ambiente familiar, e agora ainda o uso do meio virtual, quer dizer, que daí o meio virtual serve para aqueles que não são tão próximos, né? Não são do ambiente familiar da vítima e tudo mais.
acredito, né, que eu queria saber a tua opinião, né, quando você diz nós precisamos de mais informação. E o papel do Ministério Público nesse trabalho de fomentar, né, uma maior proteção por meio dessas ações educativas para atingir positivamente a vida das crianças, dos adolescentes, as suas famílias, né? Inclusive com relação a todo esse ambiente de agressão sexual por pessoas próximas e também pelo meio virtual, ou seja, conhecendo essa potencialidade negativa das tecnologias, né? Das noções que as crianças têm que desenvolver de cuidado com elas, com o seu corpo, com a sua sexualidade, com a sua privacidade. Vamos encerrar, então, com essa provocação aí, Tarsila. Eu acho que o Ministério Público precisa urgentemente se movimentar, né? Nós sabemos que o Ministério Público é parte da rede, nós somos parte da rede, mas nós precisamos entender o que eu tenho dito para todos os componentes da rede. Nós temos aí Conselho Tutelar, nós temos educação, saúde, assistência social, Ministério Público, Judiciário. Esses componentes da rede precisam urgentemente, de fato, integrar suas ações. Eu uso uma ilustração para falar sobre isso, que eu digo o seguinte: todos nós estamos segurando um pedacinho de barbante na mão, ou guardado no bolso, ou jogado no fundo da bolsa, e achamos que por isso somos parte da rede. Não, nós precisamos pegar o nosso barbantinho e amarrar com o coleguinha, nós precisamos fazer os nozinhos nas pontas e, de fato, formar uma rede. E a partir dessa atuação em rede que o Ministério Público precisa resgatar, e isso não é aí uma crítica aos colegas que atuam no âmbito protetivo, porque eu sei que a demanda ela acaba nos engolindo, né? E nós chegamos aqui onde chegamos, não foi à toa. Nós hoje trabalhamos mais de bombeiros do que do promotor de justiça, né? Porque nós estamos apagando incêndio diante de tantas demandas que nós temos, seja no âmbito protetivo, seja no âmbito persecutório. Mas nós precisamos fazer um esforço, um levante, uma reorganização para que nós tenhamos fôlego para atuar em estratégias preventivas, para que nós façamos, por exemplo, uma provocação de rede, para que sejam criadas campanhas nas escolas, produzido material dentro do IBP, dentro das nossas redes sociais, falando do assunto, falando para as crianças, falando para os pais. A experiência do 18 de maio nos mostrou que isso é importante. Eu fiz no 18 de maio, pela manhã, uma incursão com as crianças, à tarde, uma incursão com os professores, e à noite, uma incursão com os pais, através da Escola de Pais da Prefeitura Municipal, onde, através do YouTube, você chega na Casa das Famílias, e eu vi o quanto as pessoas querem saber, o quanto as pessoas estão preocupadas, perdidas e desinformadas. Nós temos esse compromisso de levar informação. Nós precisamos, como promotores de justiça, entender que a prevenção também é nosso compromisso. Então, material informativo, campanhas, o promotor estar nos meios onde as crianças estão. Nós temos que implicar a mídia nesse processo, nós temos que implicar a rede como um todo, hospitais, profissionais de saúde, todos têm que estar com a informação disponível para levar. A informação é nossa maior arma, doutora Sâmia, e principalmente nesse âmbito virtual. Nós estamos perdendo de longe para os agressores, e estão muito mais bem informados que nós. A senhora veja, voltando um pouquinho à questão dos projetos de lei. Eu já estive pensando e já estive lendo e já tenho uma preocupação de antemão em relação a essa lei. Por quê? Se aprovada essa proposta da criação do artigo 217b, que trata da tipificação específica do estupro virtual, muitos agressores sexuais, por exemplo, que gostam da contemplação lasciva, eles vão usar o meio virtual para fazer isso. Por quê? Porque eles não precisam do contato físico, mas eles estão ali dentro da casa com a vítima, por exemplo. Pense o que vai acontecer. Ele está dentro de casa com a vítima, ele quer contemplar ela nua, ele vai mandar ela tirar a roupa para ele ficar olhando e para ele ficar se tocando.
Só que ele não vai fazer isso pessoalmente. Ele vai botar ela ali, vai botar uma câmera nela e vai correr para o computador. Porque daí ele vai reduzir a pena dele mínima de 12 para 4. Então, pense, isso é temerário demais. Inclusive, o Ministério Público precisava participar dessa discussão, né, de forma mais ativa. E essas proposições estão equivocadas e não guardam consonância com a realidade, doutora Sâmia. Nós estamos alheios à realidade, a sociedade está alheia à realidade. E isso nós só vamos alcançar como? Nos implicando com esse processo, levando informação para as pessoas. Não tem outra forma. É um assunto sério, tratado por você de uma maneira séria, como tem que ser mesmo tratado, né? É complexo, está permeado nisso, acho que discussão também relativa à questão de gênero, a forma como as mulheres que devem ser um percentual muito maior, né? Vítimas femininas, né? Muito bem. Como elas são consideradas em nossa sociedade. Obviamente, a questão do machismo estrutural, do patriarcalismo, tudo a gente tem que estar atento com relação a isso, né? Para fazer, vamos dizer assim, um 18 de maio ou março, que você falou, todos os meses, porque a gente precisa de uma atuação 18 de maio. Sim, a gente tem que fazer uma atuação constante, né? Não podemos deixar esse espaço livre, porque senão isso é interpretado como algo que é uma prática social que se dá uma relativa importância, digamos assim. Nós temos que dar uma importância principal, né? Uma absoluta importância no tratamento disso. Eu quero muito agradecer a Tarsila Santos Teixeira, promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, pela atuação que ela tem na área e pela participação neste episódio, nos dando aí orientações importantíssimas, tanto para o próprio Ministério Público, para os próprios agentes ministeriais, quanto para toda a sociedade, que eu espero que muitos ouçam esse podcast nessa perspectiva também educativa, também preventiva, que é o principal foco quando a gente trata deste assunto tão sério sob o ponto de vista social. Tarsila, você tem aí um minutinho para você se despedir dos nossos ouvintes. Doutora Sâmia, só quero agradecer a oportunidade, né, de compartilhar a nossa experiência aqui diante desse quadro tão grave, tão preocupante, né? Dizer que eu estou sempre à disposição de todos para nós juntos discutirmos, né, as possibilidades, aí as estratégias que o Ministério Público, em especial, pode desenvolver para buscar o combate e a efetiva prevenção, né, da violência sexual. Eu sou realmente uma apaixonada pelo tema e sempre estarei aí disponível para todos, para que nós possamos seguir nessa luta aí que vai longe, essa luta vai longe. Com certeza. Obrigada. Não se esqueça, você que nos acompanhou até aqui, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários no e-mail julgadosecomentado@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.